Oi, gente, eu continuo aqui no meu projeto Vida de Pijama. Tá um frio danado e eu ainda tô com as mãos assim, ó, toda suja de canetinha, porque eu tava fazendo a minha planilha. Bom, todo mundo sabe que eu acabo falando alguma besteira e quem não me conhece, meu nome é Débora Gomes, paciente borderline desde 2013, lutando contra toda essa confusão. E você pode me achar no Instagram, eu não sou TPB. Eu resolvi falar sobre esse tema como uma complementação daquele vídeo, relacionamentos abusivos. E tem também outros vídeos a respeito disso. Se eu vivo ou não um relacionamento tóxico com borderline. O borderline também, que é vulnerável a estar num relacionamento tóxico por várias questões. Então, o relacionamento tóxico e o transtorno de personalidade borderline, eles estão muito interligados e você pode encontrar a razão disso lá na base da formação da personalidade. Essa pessoa, ela foi formada com traumas, não é? E a gente assim, na psicologia se fala muito, desculpa se eu estiver falando errado, mas que a gente está muito acostumado e confortável com o familiar. Então, às vezes, o familiar não é bom, mas a gente acaba sendo atraído por aquilo que a gente conhece, e quando a gente é formado de uma maneira não saudável, a gente acaba atraindo pessoas abusivas, relacionamentos ruins, às vezes todos, às vezes alguns, e por aí vai. Então você tem o transtorno de personalidade borderline de um lado da relação como abusador e do outro lado como vítima. Mas agora eu quero falar, independente do seu transtorno, sobre a vítima dos relacionamentos abusivos. Eu recebo muitas pessoas falando comigo a respeito da identificação no outro do transtorno de personalidade borderline. Às vezes o outro não tem diagnóstico, mas a pessoa vê muitos sintomas. Aí eu abro o meu parêntese que nós não podemos diagnosticar ninguém, o diagnóstico ele tem que ser por um psiquiatra, mas é claro que você pode perceber. Pode ser um transtorno de personalidade ou pode ser traços. Existem outras pessoas que estão, de fato, se relacionando com o borderline. E vai existir também um borderline ou alguém que não é borderline se relacionando com alguém tóxico, que pode ser um narcisista. Mas a minha batalha aqui é que quando a gente se vê num relacionamento degradante, que coloca a gente para baixo, que faz mal pra gente, não importa. Não importa se o outro é borderline, não importa se o outro é usuário de drogas, não importa se o outro é narcisista. A gente tem que cuidar da gente, porque o posicionamento de vítima de relacionamento abusivo, ele adoece as pessoas. E vamos lembrar aqui dos dois processos principais. O gaslighting, né? Que é aquela história do eu fui grosso com você porque você me provocou, né? E a gente só é aquilo que a gente é. Se você não é uma pessoa grossa, se você não é uma pessoa escrota, você não vai ser, independente do que acontecer. E o processo de dissonância cognitiva, que é um processo muito complicado, que faz que quando a gente está num relacionamento que tem outra pessoa querendo convencer a gente de que a gente não é legal, de que a gente não serve para nada, de que a gente não vai dar certo com ninguém e colocando coisas negativas na nossa cabeça, a gente fica confuso e a gente não consegue mais saber nem o que nós mesmos acreditamos e o que nós mesmos somos. Uma maneira simplificada aí de explicar, a gente fica confuso. O relacionamento abusivo adoece a vítima e quando existe o término do relacionamento abusivo, fica um vazio muito grande, porque se você parar para pensar, você tinha ao seu lado uma pessoa querendo te dominar o tempo inteiro, seja dominação financeira, dominação psicológica, abuso físico, e mal ou bem aquela pessoa ocupava muito a sua vida, né? E aí quando ela vai embora, fica um vazio muito difícil de lidar, que faz com que seja comum as pessoas caírem nas historinhas e nos desculpas dos abusadores para um possível retorno. Eu mudei. Bom, isso tudo foi uma introdução para eu falar o que eu quero falar nesse vídeo, que é a história do... Quando a gente pensa numa doença psiquiátrica, no caso o transtorno de personalidade borderline, mas pode acontecer com o narcisista também ou qualquer outro, de repente o parceiro vítima, ele vê esses traços, essas características, ou ele está com uma pessoa diagnosticada que está uma confusão esse relacionamento. E aí,
é muito comum a ideia de que a pessoa que não sofre da doença, eu quero ajudar, eu quero consertar, eu quero abrir os olhos dessa pessoa para que essa pessoa viva de uma maneira melhor. Porque, poxa, tem vídeo no YouTube, tem vários livros, pode fazer terapia, pode se engajar, poxa, a vida pode ser boa. E essa pessoa está sofrendo por causa do pai, por causa da mãe, por causa do bullying. E aí essa pessoa tem vazio, essa pessoa chora muito, essa pessoa se automutila. E não precisa disso. Tem um caminho de cura. Então eu quero dar a mão para essa pessoa se curar, né? Se bem que a gente fala aqui que transtorno de personalidade não tem cura, mas a gente fala aqui também que existe uma recuperação muito boa, onde os sintomas não atrapalham mais consideravelmente a vida, ou seja, os sintomas eles atrapalham sim o dia a dia, porque tem um humor aí subindo e descendo e muitas sensações intensas, porém você pode chegar a uma fase que você não tem mais conflitos, que você não tem mais relacionamentos complicados, que você vive razoavelmente bem consigo mesmo e quando vem a crise você administra ela. É isso que a gente pode chamar de cura do transtorno de personalidade, na minha opinião. É quando você administra os seus sentimentos em vez de tacar ele para tudo que é lado. Então, Débora, você está me dizendo que eu não devo ajudar um borderline no momento que eu percebo que eu estou me relacionando com um borderline, eu tenho que sair fora? Não, jamais, que eu não vou acabar com a minha categoria, né? Senão eu estou dizendo aqui para todo mundo que eu não sou passível de relacionamento. Então, se eu sou passível de relacionamento, eu não sei. Acredito que sim, com, vamos dizer assim, uma pessoa que respeite as minhas limitações. Mas hoje em dia eu me vejo como uma pessoa que, assim, se eu for muito provocada, os meus sintomas eles aumentam. Se eu estou num relacionamento tóxico, eu adoeço também e meus sintomas pioram. Se eu não estou num relacionamento tóxico, eu tenho as minhas limitações, quedas depressivas, às vezes eu falto algum compromisso que eu deveria ir, fico arrasada, às vezes tenho que tomar um ansiolítico, tenho crise, fico deitada, chorando e tudo mais, tudo fruto do transtorno borderline, sinto vazio, começa a chorar do nada e tal. Só que esse tipo de característica realmente não é qualquer pessoa que pode aguentar. Agora, pode ser feita de uma forma que não atrapalhe, não machuque o outro. Você tem os seus sofrimentos e você faz o seu melhor e o outro vai ter que lidar com as suas limitações, assim como existem milhões de limitações, não é verdade? Então a gente pode pensar assim, se a gente pensar aqui no lado de cá, num super borderline totalmente sintomático e aqui do lado um outro que se esforçou pra caramba e não joga mais os seus sintomas, o problema é o seguinte, aonde nessa linha tem uma divisão do que você pode aguentar? Existe uma linha tênue aí do borderline que você pode se relacionar e do borderline que você não vai conseguir. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos parar com essa história de achar que nós vamos consertar alguém. Não, nós não vamos consertar alguém. Se você está num relacionamento que a pessoa é grossa, te critica, faz manipulação, faz o gaslighting, quer dizer que você é culpado pelos erros dela, fala coisas, quer ver uma frase muito comum? Você nunca vai ser feliz com ninguém, você não é capaz de ser feliz com ninguém, ninguém vai conseguir te aguentar. Isso é porque a pessoa tem medo que você fique com outra, né? E que a pessoa sabe que o problema é com ela, não é com você. Então, se você tem, aí você pode voltar lá no meu vídeo dos relacionamentos abusivos, se você tem várias características, muitas brigas, descontar sentimento em você, falar mal de você, traição, coisas que a gente tem que começar a ouvir mais a nossa intuição. Sabe, às vezes a gente está falando com uma pessoa e começa a incomodar aqui, essa pessoa, o teu inconsciente está te contando alguma coisa sobre essa pessoa. Já o border que está em tratamento, ou ele é naturalmente com menos sintomas, porque tem border de tudo que é tipo, tem pessoas de tudo que é tipo, ele pode viver o drama do transtorno de personalidade borderline e seus 5 a 9 sintomas de uma maneira que não seja degradante para o outro. Você vai ter que lidar com uma pessoa que entra em depressão, com uma pessoa que chora, com uma pessoa que sente vazio, né? Com uma pessoa que de repente de tarde fala que não vai e de noite é a mais animada da festa.
todas as características do borderline, elas podem acontecer de uma maneira que não prejudiquem a vida do outro. É difícil? Mas é difícil tudo. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente está entrando aí num mundo de desafios, num mundo de coisas novas, super legais, diferentes, e de limitações também, de todos os tipos. Ou a pessoa tem uma doença, ou pela própria estrutura de vida da pessoa, né? Então, isso aí tem milhões de coisas que você tem que ceder e entender quando você se relaciona com alguém. Agora, quando é que é a divisão do doentio? Então, assim, se você está do lado de uma pessoa que não está se olhando, é você que está olhando para as características dessa pessoa, é você que concluiu que ela pode ir no médico e melhorar, e ela não está nem aí para isso. De repente, ela até vai no médico, mas vamos lembrar aí no vídeo Papo Reto, Recuperação Borderline, nós somos o protagonista do nosso tratamento. Eu já vivi essa situação da pessoa ir ao psiquiatra, mas nada vai mudar, porque não é uma consulta de 1h, 40 minutos que vai mudar a pessoa. É o engajamento da pessoa nesse tratamento que vai mudar a situação aos poucos. Então vamos imaginar que você está aqui desse lado com a pessoa tacando tudo em cima de você, você gosta muito dessa pessoa, então você deseja absurdamente que ela tome um caminho de cura. Só que ela não está preocupada com isso, ela não percebeu ainda. Essa não é prioridade para ela, ela está em outro momento, ela está no momento da indisponibilidade, tem outro vídeo aí, indisponibilidade e mau caráter. Ela está no momento de indisponibilidade de tratamento ou ela é mau caráter. Mas ela tem todos os traços borderline, ela não faz porque ela quer, ela faz porque ela sofre muito. Quem disse? Quem disse que é assim? Quem disse que é porque você tem uma doença que você não pode ter consciência das coisas? Então, gente, presta muita atenção porque nós fazemos as nossas escolhas todos os dias. Então, quando a gente permite que uma pessoa que está fazendo mal para a nossa vida permaneça, porque a gente acha que a gente pode consertar, levar ela no caminho da cura que você está vendo, mas ela de repente está a quilômetros de distância e o tratamento de uma doença psiquiátrica é extremamente longo. Tapioca, não vem me atrapalhar. É extremamente longo. Eu não tô falando que se você tá com uma pessoa que percebe isso e fala, eu sinto muita dor, eu vou no psiquiatra, eu quero melhorar e ela não te ofende, eu não estou dizendo para você não ficar com ela. De repente ela tá no início do tratamento, mas ela tem capacidade de ficar com você. É tudo muito relativo para saber esse posicionamento. Se você pode ficar com a pessoa ou não, de repente você pode ficar com a pessoa no início do tratamento, se ela se engajar, não você. Nós não consertamos ninguém. Nós não dizemos, olha, o caminho é esse, você anda aqui A, B, C, D, e a pessoa vai andar A, B, C, D. A pessoa ela vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer. E muito provavelmente ela não vai sair do comportamento tóxico, se é isso que ela está fazendo. Porque acredito que algumas pessoas possam até deixar de ser tóxicas, mas isso é um processo muito longo, muito lento, e para uma pessoa admitir que ela é tóxica, isso é complicado demais. E se a pessoa está fazendo um monte de coisa ruim com você, para até ela perceber isso e mudar, então tudo de ruim que ela está fazendo com você é por causa de uma doença, eu não sei não. Eu não acho que a doença seja uma coisa que justifique tanto a maldade, as palavras pesadas, a manipulação. Eu acho que a doença, ela causa muitos comportamentos enlouquecidos, mas já quando entra em questões tóxicas de maldade contra o outro, fazendo o outro se sentir muito mal e você não vê a pessoa se esforçando em nada para ser alguma coisa boa, a culpa nunca é dela. A parte você não sente nela nenhuma sensação de que ela percebe que ela tem que mudar. Parece que vive em outro mundo e você que aguente.
Não, gente, não é você que aguente. Cada um tem que analisar a sua história para ver onde é que a pessoa está nesse caminhozinho. Mas é muito importante da gente não se subjugar a comportamentos e vivências negativas e que nos adoeçam. Então, nós não vamos consertar ninguém. O que nós podemos fazer é estar ao lado das pessoas que realmente se engajam no tratamento. Mas fazer o tratamento pelo outro não dá. É de cada um. É da própria consciência do paciente, infelizmente. Talvez hoje para você seja terrível imaginar ter que largar uma pessoa que não é legal com você, mas que você é apegado a ela. Tá pior que é demais. Mas daqui a um tempo você vai perceber, com certeza, que você não merece ser tratado de uma maneira que não condiz com quem você é, que você merece ser bem tratado e viver de uma forma tranquila. Relacionamento não é para caos. Então a gente não conserta ninguém.